e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao NLW Expert. Meu nome é Diego, eu sou CTO aqui na Rocket City. Eu vou te acompanhar nas trilhas de React e Node. Juntos a gente vai construir um app front-end de notas de áudio que se convertem em texto lá na trilha de React, ou se você estiver na trilha de Node, um app de enquetes com comunicação em tempo real via WebSockets, para você acelerar para o seu próximo nível em programação. Você vai sair daqui em apenas uma semana com muito mais bagagem e conhecimento nessas tecnologias, um projeto novinho para o seu portfólio e um certificado para o seu currículo. Eu preparei esse conteúdo inédito e incrível para compartilhar aqui contigo com o que há de mais atual no mercado e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Mas para chegar até o final dessa missão, eu preciso que você se comprometa a assistir todas as aulas, completar os desafios e, claro, colocar a mão na massa junto comigo. Bora lá? Lembrando que todos os links do evento para acessar a comunidade e o grupo do WhatsApp e todas as informações estão reunidas no guia do evento. Qualquer dúvida é só correr lá, beleza? Então agora, claro, bora pro código, bora codar. Bora lá então, Dev, chegou na hora da gente começar a colocar a mão na massa no nosso projeto aqui com o React. Eu te mostrar um pouco do projeto que a gente vai desenvolver e a gente sair criando a interface, as funcionalidades. E aqui embaixo no material complementar do NLW você vai ter acesso ao Figma do projeto, que é todo o layout que foi construído aqui para o projeto. Você pode duplicar esse layout, modificar ele da maneira que você quiser, utilizar para algum projeto pessoal. Mas bora lá, né? Aqui no projeto vamos entender um pouquinho como que ele vai funcionar. Isso aqui é um aplicativo de notas e calma antes que você pense, nossa, é um aplicativo simples demais. Calma que tem algumas coisinhas aqui que você vai gostar, né? Porque não é simplesmente um aplicativo de notas. O grande ponto aqui de destaque desse aplicativo comparado com outros aplicativos tradicionais é que você vai poder gravar uma nota utilizando o áudio e esse áudio vai ser convertido em texto automaticamente utilizando APIs da própria web. A gente não vai utilizar nenhuma API externa, digamos assim, que você precisa criar uma conta. Não, a gente vai utilizar a Speech Recognition API, que ela já está disponível nos navegadores mais modernos. Vai ser bem legal a gente ver como é que ela funciona. E aqui no aplicativo de notas a gente também vai criar esse aplicativo todo responsivo. A gente vai aprender como que a gente trabalha com toda a parte de estilização, né, utilizando o Tailwind, como que a gente faz para trabalhar a responsividade dentro do Tailwind, como que a gente faz para trabalhar a acessibilidade da aplicação, como que a gente cria esse dialog, né, esse modal aqui, utilizando uma biblioteca bem legal que aplica acessibilidade nesses componentes. Então, tem bastante coisa interessante para a gente trabalhar aqui nessa aplicação. Já deixei todos os recursos para você aqui, tudo certinho, os estados da aplicação também, que são esses dois layouts aqui embaixo, né, que é quando o usuário faz o hover, focus, aqui do ladinho, quando ele clica para gravar, né? Então tem bastante coisa aqui pronto. E aqui na esquerda você vai encontrar todos os recursos que eu utilizei para criar essa aplicação. Então você vai encontrar aqui toda a parte de tipografia, caso você queira dar uma olhadinha, toda a parte de cores. Na verdade aqui eu só tenho as cores de cinza que eu estou usando, né? O slate, a tonalidade de cinza, porque aquela cor verde que eu estou utilizando, ela é uma cor que ela vem de dentro do Tailwind, que é a cor lime, né? De limão, acho que é. Eu acho que sim. Mas é uma cor bem legal, né? Eu vou ver como é que eu vou ensinar você a configurar essas cores ali dentro. Aqui tem todo o pacote de ícones e todos os layouts da aplicação do NLW, né? Tanto aqui a nossa aplicação web, como eu já deixei aqui para você, caso você queira também, a aplicação mobile que está sendo desenvolvida na trilha de React Native aqui dentro e a aplicação que está sendo desenvolvida ali na trilha de fundamentos do web com HTML, CSS e JavaScript lá com o Maicão, né? Mas bora lá, o nosso foco aqui é essa aplicação web e a gente não vai perder muito tempo, a gente já vai direto criando a nossa aplicação React. Para isso eu já vou abrir o meu terminal aqui dentro, eu já deixei uma pasta criada. Isso aqui é muito importante aonde que você vai criar o seu projeto, né? O que eu recomendo? Você abrir aí a sua área de trabalho ou sua pasta documentos, criar uma pasta www lá dentro, ou seja lá o nome que você quer dar, apps, projetos, sei lá, qualquer coisa assim, e criar todos os seus projetos ali dentro. Uma dica muito importante aqui é que não crie o seu projeto dentro de uma pasta que está sendo sincronizada por algum sistema de arquivo como Dropbox, Google Drive, iCloud. Vai dar problema, tá? A gente já teve muita experiência com isso, vai por mim, vai dar ruim. Então aqui a gente vai acessar a pasta que você criou, tanto faz, no terminal, e aí a gente vai começar criando nossa aplicação. Para isso, eu vou utilizar a ferramenta mais famosa para criar uma aplicação hoje em dia, React, uma aplicação moderna no front-end, seja React, Vue ou Angular. Acho que Angular, nem sei se na verdade o Vite tem suporte, mas tem para a grande maioria, que é usando o Vite, né? O Vite que é uma ferramenta que automatiza, né? Acelera esse processo
de criar uma estrutura para um projeto front-end moderno. Então ele traz, digamos, algumas funcionalidades que são necessárias em todo projeto front-end, como por exemplo a parte de Hot Module Replacement, que é aquela quando a gente atualiza alguma coisa na interface, isso já atualiza ali no navegador instantaneamente, a gente não precisa ficar dando F5. Já traz suporte a TypeScript, JSX, que é uma sintaxe de escrever HTML dentro do JavaScript, usada tanto pelo Vue quanto pelo React, CSS, né, importação de CSS ali dentro. Então assim, tem bastante coisa legal e o Vite é o que a gente vai estar utilizando aqui. Lembrando que tudo isso que a gente for utilizar aqui na aplicação React, existe uma dependência que é o Node. Você tem que ter o Node instalado, principalmente prioritariamente na versão LTS, mas se você tiver aí pelo menos versão 18 para cima vai funcionar, mas eu recomendo que você sempre tenha a versão LTS instalada, né? LTS, se você não sabe o que é Long Term Support. O Node a cada 2 versões ela se torna uma versão LTS. Então as versões pares elas são LTS, as versões ímpares elas não são LTS. E aí você pode vir no seu terminal para garantir que o Node está instalado, você roda o Node -v, você vai ver que eu estou rodando a versão 20.11, que no momento que eu estou gravando essa aula é a versão LTS, talvez quando você esteja gravando não seja, mas sempre priorize usar a versão LTS, que é a que geralmente vai ter menos bugs. Aqui para fazer a instalação do Node eu não vou entrar em detalhes, porque cada sistema operacional tem a sua forma de instalar. Você pode vir aqui em Other Downloads, eu gosto de vir aqui nessa opção Installing Node.js via Package Manager, e aqui para cada sistema operacional tem uma forma diferente de instalar o Node. Depois que o Node perdão, tô com uma tosse chata, mas depois que o Node estiver instalado, você pode vir aqui em Get Started, dentro do Vite. Aqui embaixo, a gente vem aqui embaixo, mais para baixo ainda, onde a gente tem Scaffolding Your First Vite Project, e a gente vai executar este comando aqui, npm create vite@latest, né? O npm, que é o Node Package Manager, ele vem instalado automaticamente quando você instala o Node. O npm nada mais é do que um gerenciador de pacotes para o Node, assim como a gente tem um Composer para PHP, como a gente tem lá o Ruby Gems, né, para o gem file lá para o Ruby, agora esqueci os outros, mas você entendeu o que eu tô querendo dizer, né? E aí a gente vai criar o nosso projeto, então rodando npm create vite latest, aqui eu vou dar um y, né, ele quer instalar esse pacote, pronto, vou dar um nome, aqui eu vou chamar ele de nlw expert notes, a gente vai selecionar aqui qual a biblioteca a gente está utilizando. Veja, né, o Vite ele suporta Vanilla, que seria sem qualquer biblioteca, né, HTML e CSS puro, Vue, React, Preact, Lit, Svelte, Solid, Quick, e aí tem Others aqui, que tem algumas outras opções, a gente vai estar usando React, e aqui ele pergunta se eu quero usar TypeScript ou não, e dentro do TypeScript, se eu quero utilizar o SWC, que é um compiler para TypeScript escrito em Rust, que ele é um pouco mais rápido que o ESBuild, que é o compiler padrão do Vite, mas eu tô falando um monte de palavras estranhas, se você não quer entender nada do que eu tô falando, só vai com a primeira opção aqui, TypeScript, que já vai ser ótimo pra gente começar. E aí, a gente vai abrir esse aplicativo NLW Experts Notes e vamos instalar as dependências que ele já vem pré-configuradas, né, que são o próprio React e o próprio Vite, né, que são as duas dependências iniciais do nosso projeto. E aí, agora, aqui, depois dele instalar, a gente já pode abrir o projeto no VS Code e começar a colocar a mão na massa. Então, show, já instalou. Vou abrir aqui o meu projeto no VS Code. Você pode abrir o seu projeto no VS Code no seu editor preferido, na verdade, né, da forma que você quiser, porque vai funcionar tranquilamente. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou deletar esse arquivo readme. Aqui no index, eu já vou colocar aqui no título Expert Notes, que vai ser o nome da nossa aplicação. Aqui em cima eu vou tirar esse link hell icon, que é o nosso favicon. O resto aqui a gente não precisa mexer em nada. Na verdade, a minha aplicação ela vai estar em português, então aqui em lang, no HTML eu vou botar PT. O que mais? A gente vai aqui dentro de... A gente pode deletar esse arquivo slint. Eu não vou configurar o slint aqui. Se você não sabe o que é, né? O slint é uma ferramenta de linting. O que ela faz? Ela tenta padronizar o código entre vários desenvolvedores que estão pegando aquela codebase, né? Eu não vou instalar ele aqui agora, mas se você já tiver experiência com JavaScript, quiser instalar o slint aí, fica à vontade, tá? E aí, aqui agora, dentro da pasta source, aqui no nosso VS Code, tem algumas coisas que a gente pode deletar. Eu vou deletar essa pasta assets, eu vou deletar o arquivo app.css, eu vou renomear o arquivo app.tsx para usar a letra minúscula. Ultimamente eu estou usando só letras minúsculas nos arquivos aqui da minha aplicação, mas você pode também, claro, seguir o padrão que você quiser. E aqui dentro do index.css eu vou apagar tudo que tem. Lá dentro do meu main.tsx eu vou tirar essa extensão .tsx aqui que tem na importação do meu app.
e aqui ele está dando erro porque eu renomeei o arquivo e o VS Code ele se perde um pouquinho nas importações. Quando você renomeia aqui um arquivo, só troca, né, de letra caixa alta para letra caixa baixa, você pode dar um Ctrl Shift P aqui no VS Code e escrever Reload e procurar essa opção chamada Reload Window, Developer Reload Window. E olha só, eu só dou um Reload e pronto, ele já para de dar erro aqui. Vou aqui no meu app também, vou tirar todas essas importações aqui em cima e dentro dessa Function App, eu vou remover todo o conteúdo dela, eu vou apenas retornar daqui de dentro um H1 escrito Hello World, beleza? Um HTML mesmo escrito Hello World. E aí eu vou tirar esse Export Default daqui de baixo e eu vou colocar o Export aqui na frente da function, tá? Porque eu gosto de fazer os exports nomeados, né? O que é um export nomeado? Quando eu faço o export default, como eu estou fazendo aqui embaixo, no lugar que eu fizer a importação é onde eu dou o nome para o componente. Então, por mais que aqui ele chame app, na hora que eu for importar, eu posso chamar ele do que eu quiser. Olha só, isso aqui funcionaria. Só que é horrível, né? Eu posso chamar aqui, ó, de batata. Aí, isso aqui eu acho muito ruim, porque se um dia eu mudar o nome desse componente, lá na importação eu posso esquecer e deixar ele com o nome antigo, que é batata, ou sei lá, qualquer outra coisa. Então, eu gosto de vir aqui, ó, e trocar para Export Function App, sem o default. Dessa forma, quando eu for importar o meu componente, eu tenho que botar sempre chave e aí eu importo app. Veja que eu não consegui importar ele com outro nome. E aí pronto, eu uso app aqui embaixo. Legal, nossa aplicação já está funcionando. Caso eu queira ver ela rodando, eu posso vir aqui, abrir o meu terminal, né, do VS Code, ou o terminal aqui, pelo próprio terminal aqui do sistema operacional, e rodar npm start. Opa, npm run dev, na verdade, né? Deixa eu ver aqui no package.json. Dev, ó, esse aqui é o comando, beleza. npm run dev. Ele vai abrir aqui, vai mostrar pra gente que está rodando, né? A aplicação rodando na porta 5173. Eu abro ela aqui, abro no navegador e já está lá Hello World mostrando para mim. Vamos dar uma olhada aqui nessa estrutura antes da gente sair continuando, né? Uma última coisa, aqui no package.json, né, que é o meu arquivo onde ficam as dependências da minha aplicação e alguns scripts, como esse de dev que eu acabei de rodar, a gente pode ver que aqui em dev dependencies, que são aquelas dependências que vão ser instaladas somente em ambiente de desenvolvimento e não em produção, eu tenho algumas coisas aqui que são do ESLint, que a gente apagou. Então eu vou remover, ó, essa linha 19, essa linha 20 aqui, vou remover a linha, essa novamente 20, 20 e 20. E beleza, vão ficar só essas 5 dependências aqui. Para eu atualizar agora, eu posso abrir um novo terminal aqui dentro e dou um npm install. Veja que eu não parei de rodar a aplicação, ela continua rodando aqui do lado. Isso é uma das coisas que a gente vai fazer aí durante todas as 3 aulas, que é deixar a aplicação sempre rodando. A gente não vai se preocupar com isso. A gente só vai sempre ter 2 terminais, um para a aplicação rodar e outro para a gente fazer instalações de novos pacotes e por aí vai. Aqui no package.json a gente tem alguns scripts aqui, eu posso remover esse script de lint também que tenho aqui em cima, porque eu apaguei o slint, então não vou estar utilizando ele. Eu tenho script de dev, build e preview, né? O dev ele é para enquanto eu estou desenvolvendo a aplicação, o build é quando eu for jogar a minha aplicação em produção, então ele gera, digamos, uma versão da aplicação que é menos carregada, né, que está pronta para ir para a produção, e o preview, que é uma forma da gente pré-visualizar como que ficará a nossa aplicação em produção. Então é uma forma de como se fosse rodar o script de dev, só que no ambiente de produção, né, não no ambiente de desenvolvimento. Aqui ela tem somente 2 dependências, que é o React e o React DOM. React é uma biblioteca que hoje a gente pode usar para construir interfaces para mobile com React Native, para realidade virtual com React VR, para televisão, né, sistemas de WebOS, por exemplo, da LG com React TV. Ou seja, React em si é o core da biblioteca React, da construção de interfaces. O React DOM é o port, né, a integração do React com a DOM, com o Document Object Model, que é o que funciona por trás do JavaScript para a gente compor uma interface ali do HTML através do JavaScript. Ou seja, o React ele nunca vai estar sozinho numa aplicação, ele sempre vai estar acompanhado com algum port que adapta, que integra o React à interface ali que está sendo utilizada, né? Seja mobile, daí seria o React Native e por aí vai, como eu falei. E aqui dentro da aplicação a gente tem mais algumas coisinhas que são importantes a gente olhar, né? Aqui dentro do main é o nosso arquivo principal do React, então o que a gente faz aqui, né? A gente vai lá no index.html, que é o arquivo principal que abre aqui na nossa aplicação, a gente pode ver que esse index.html, ele só tem uma div ID root, certo?
e um script que importa o arquivo main que eu estou mostrando para você. Esse arquivo main, o que ele faz? Ele busca aquela div ali que tem o ID root que eu falei e renderiza a nossa aplicação. Sempre que eu falar renderizar, né, esse método renderizar, que é muito comum dentro de aplicações front-end hoje em dia, nada mais é do que mostrar em tela, criar em tela. Então ele pega a nossa div com ID root e dentro dela ele cria a nossa aplicação. Esse React Strict Mode aqui não é nada, tá? Ele não é nada visual. A gente pode até arrancar ele se a gente quiser, mas ele evita alguns errinhos, então eu vou deixar ele aqui. O mais importante é o nosso app que está aqui dentro. Esse nosso app é a nossa aplicação em si. Se eu lembrar, esse app ele está vindo aqui de dentro dessa função app que eu tenho aqui. O que acontece? React, o conceito mais importante do React são componentes. Componentes nada mais são do que funções em que a primeira letra é maiúscula e essa função devolve HTML. Nada mais do que isso. Componentes são simplesmente funções que devolvem HTML. Só que quando o HTML ele está dentro de um arquivo JavaScript ou TypeScript, aqui nesse caso, a gente chama isso aqui de JSX, não simplesmente HTML. Porque isso aqui não é HTML no final das contas. Isso aqui é convertido para JavaScript. Né? Isso aqui ele até usa uma API do React por baixo dos panos, que é o React Create Element H1, depois vem o children, por exemplo, hello world, as props. Então, assim, isso aqui no final das contas não é HTML puro, né? Isso aqui é uma representação de HTML, uma sintaxe de HTML, mas ele é convertido por baixo dos panos depois, né? Então, isso aqui a gente chama de JSX, perfeito? Então, componentes, JSX, já temos dois conceitos muito importantes e agora a gente vai começar a construir a nossa aplicação. A primeira coisa que a gente vai estar utilizando aqui na nossa aplicação é o Tailwind CSS. O Tailwind CSS é uma daquelas bibliotecas que ou você ama ou você odeia. Ela é uma biblioteca de utility classes para dentro do HTML, ela funciona não só com o React, com qualquer front-end hoje em dia. Ou seja, você estiliza a sua aplicação através de várias classes, onde cada classe indica uma estilização a ser feita. E aí sim, o HTML ele fica um pouco mais sujo, apesar de ter formas de você tirar essas classes de dentro do HTML e colocar elas em outros arquivos, tá? Mas não é o que a gente vai fazer aqui agora. Só que o Tailwind ele tem uma vantagem para mim que é matadora. O Tailwind ele segue um conceito que se chama Theme First API, ou seja, é uma API com foco em tema desde o início. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente usa o Tailwind, dificilmente a gente vai criar uma aplicação que ela não segue uma padronização dentro dos estilos. Por quê? Porque no Tailwind eu não posso, na verdade eu posso, mas ele não recomenda que eu coloque valores arbitrários nas propriedades. O que isso quer dizer? Quando eu vou colocar um tamanho de fonte dentro de um texto, o Tailwind ele me dá algumas opções. Ele tem o tamanho 10, o 12, o 14, o 18, o 20, o 24, o 32, ou seja, existe uma ordem, uma padronização em cada propriedade CSS. E sim, eu posso mudar essa padronização, mas ela vai ser uma configuração global para a nossa aplicação. O que acontece, o que a gente percebe muito em aplicações que não usam uma ferramenta como, por exemplo, o Tailwind, e não é a única ferramenta que a gente tem no mercado para isso, é que quando um novo dev ou alguém vai dar uma manutenção no sistema que já está há muito tempo no ar, essa pessoa acaba não seguindo os mesmos padrões que foram criados anteriormente. E aí acaba que uma cor de fundo fica um pouquinho diferente, um tamanho de fonte fica um pouquinho diferente, um peso da fonte fica um pouquinho diferente, ou seja, cada dev constrói a interface do jeito que achar que fica mais parecido com o layout. Com o Tailwind não tem como fazer isso, porque a gente segue uma padronização desde o início. E eu vou te ensinar como que a gente instala o Tailwind, e se você ainda não gosta do Tailwind, eu vou te mostrar como que você vai se apaixonar pelo Tailwind em 3 aulas, porque o Tailwind ele facilita muito a construção de interface, fica muito produtivo, facilita muito a parte de responsividade da aplicação também, então tem muita coisa legal que a gente vai utilizar do Tailwind. Eu vou vir aqui em Get Started, aqui em cima eu vou selecionar a opção Framework Guides, porque a gente está utilizando uma ferramenta, e eu vou usar aqui ó, Vite, que foi a ferramenta que a gente utilizou. E aí, agora eu posso seguir aqui o processo. Aqui em cima é a criação do projeto. Eu já criei o projeto, eu vou direto para a instalação do Tailwind. Então, eu vou rodar esse primeiro comando aqui, que ele vai instalar o Tailwind CSS, o Post CSS e o Auto Prefixer. E depois eu vou rodar este comando aqui, Tailwind CSS init-p. Então, a gente aguarda aqui um pouquinho ele fazer a instalação.
Pronto, e rodamos agora npx, tailwind css init-p. Você vai ver que ele vai criar dois arquivos aqui na sua estrutura de pastas, que é o tailwind config.js e o post css config.js. São dois arquivos criados automaticamente. E aí o que ele pede pra gente é para abrir o arquivo tailwind config.js e aqui na seção content a gente vai mudar para isto aqui, ó. Então eu vou pegar aqui um tem content e vou colar aquela instrução que ele passou ali pra gente. Perfeito? O que é esse content, né? Isso aqui basicamente determina quais arquivos da minha aplicação vão conter classes do Tailwind, ou seja, quais arquivos da minha aplicação têm elementos HTML que podem conter classes. Então, é o index.html e o restante dos arquivos são todos os arquivos que estão dentro da pasta source que terminam com uma dessas extensões. Aqui a gente poderia até abstrair isso aqui botando tsx apenas, porque a gente só vai ter arquivos tsx, que são TypeScript, com JSX, né? Esse X aqui significa JSX, que quer dizer incluir HTML dentro do JavaScript. Vou salvar aqui agora. Por último, a gente vai abrir o arquivo index.css, como ele bem pede, colocar essas três linhas aqui, Tailwind Base, Tailwind Components e Tailwind Utilities, e podemos rodar nossa aplicação. E aí, para a gente testar que está funcionando, a gente vai copiar esse H1 aqui que ele pediu para a gente colocar, vamos colocar lá dentro do nosso app. Então aqui dentro, quando eu tenho um HTML que ele tem mais de uma linha, eu não coloco tudo assim, ó, na mesma linha. Até funciona, mas eu vou botar parênteses por volta e aí sim eu boto o HTML ali dentro. Fica mais charmoso. Salvo isso aqui agora. A aplicação continua rodando. Como eu fiz a instalação do Tailwind, eu vou rodar a aplicação do zero. E aí pronto, a gente abre aqui o navegador, volta na aplicação e a gente vai ver que agora já mudou bastante aqui. Não muito, mas já mudou a aplicação, porque a fonte já mudou. Não tenho mais o margin aqui, né, no body, que é um padrão, né, que a gente tem que resetar geralmente com CSS. E isso aqui vai muito mais a fundo. Porque olha só, se eu vier aqui no meu index.html agora, dentro aqui do meu body e utilizar class, e aqui no class eu passar a classe bg-, veja que ele traz um monte de cores. Opa, Diego, no meu isso aqui não está aparecendo, porque você precisa instalar a extensão do Tailwind. Então aqui no seu VS Code, aqui na esquerda você vai ter a opção de extensões, ou você escreve Ctrl+Shift+P, Install Extensions, ele vai abrir essa seção aqui. Você precisa instalar as extensões para o Tailwind funcionar, que é apenas a extensão. Deixa eu ver quais extensões aqui a gente vai utilizar, tá? Por isso que eu estou indo com calma aqui, para a gente entender. Aqui a gente vai usar essa extensão aqui, que é a Tailwind CSS IntelliSense, ela precisa estar instalada no seu VS Code. E eu acho que é só isso. Ah, e essa Post CSS aqui, ela também pode ser interessante. Ela não é obrigatória, mas é interessante também, caso você queira instalar. E aí, com essas extensões instaladas, você pode vir aqui novamente na classe BG, dar um Ctrl espaço e você vai ver que vai aparecer aqui, ó, todas as cores do Tailwind CSS. E aí é muito importante que você sempre aqui durante esses 3 dias de NLW, venha aqui no Tailwind, venha aqui em documentação, deixe essa página aqui aberta, tá? Fixa aí, dá um pin nela, por quê? Porque aqui na esquerda tem toda a parte de propriedades que a gente pode estar utilizando. E aí, por exemplo, se eu vier aqui dentro de Customization, Colors, eu vou ver todas as cores que o Tailwind traz pra gente, ou seja, o Tailwind traz uma paleta bem vasta de cores já pré-selecionadas e eu vou confessar para você que já faz pelo menos 1 ano e meio que eu não fico mais pensando em cores da minha aplicação, eu simplesmente uso as cores que o Tailwind traz, elas são cores que elas têm um contraste já e uma troca de luminosidade entre os tons de cores aqui, sensacional, eu sempre uso as cores do Tailwind nas minhas aplicações, a menos que seja uma aplicação que já venha com uma paleta de cores pré-definida, né? E aí agora, o que eu vou fazer? Aqui dentro, ó, do meu body, eu vou usar BG-Slate, que é um tom de cinza puxado para um azul, e eu vou usar a opção BG-Slate 900. Só de eu salvar isso aqui, volto para a aplicação e olha só como é que já está o fundo da nossa aplicação. E Diego, por que tu decidiu usar esse tom de cor? Se a gente for aqui no layout do Figma, você pode vir aqui no Dev Mode, tá vendo aqui em cima? No Figma, depois de você copiar o layout, e aí você vai clicar aqui ó, nessa caixinha aqui de fora, e aqui você vai ver que o background dela, estamos utilizando Slate 900, ou seja, eu já deixei para você aqui todas as cores com o mesmo nome da cor dentro do Tailwind, então você não precisa se preocupar, é só você vir aqui, clicar e você vai encontrar a cor. Por exemplo, se eu quero saber a cor dessa caixa aqui, ó, clica Slate 700, pronto, muito simples. Texto também, ó, clica no texto, Slate 400, tá vendo? Então tá tudo certinho para você ter muita facilidade em construir esse layout. Perfeito, só que agora o nosso texto ficou escuro demais.
Então, além do BG Slate 900, eu vou falar que, por padrão, a cor de texto, aqui de qualquer texto, vai ser text, né? Aqui eu uso text, então não BG, porque eu não quero background color. Text Slate 50. Salvo isso aqui agora, veja que já o meu H1 já assumiu aqui a cor quase branca, né? Um cinza bem clarinho. E aí você pode fazer o seguinte, olha que legal. Passa o mouse por cima do Text Slate 50, você vai ver exatamente qual que é a propriedade que ele aplica, Color. O BG, mesma coisa, Background Color. Isso vale também para quando você está digitando. Então, Text Slate, quando você... Aqui ó, tem essa flechinha, que se o seu não tiver selecionado, você pode vir aqui e selecionar, ele abre essa caixinha, ele fala qual que é a propriedade que está sendo aplicada. Aqui ó, Color. Outra propriedade que eu vou botar aqui é a Anti-Aliased. Se você nunca utilizou, ela aplica essas duas propriedades do CSS, WebKit Font Smoothing, Anti-Aliased, e Mozilla OS X Font Smoothing Grayscale. Isso aqui ele faz a fonte, não sei se você percebeu aqui, eu posso até dar um inspecionar aqui dentro, se você tiver no WebKit, né, em algum navegador que use o Chrome por baixo dos panos, você vem aqui ó, aqui ó, WebKit Font Smoothing, ó, se eu desabilito, tá vendo como ela fica mais grosseira? Quando eu habilito, ela fica mais sharp, assim, né, mais detalhada. Então eu gosto muito de utilizar essa propriedade em todas as minhas aplicações. Perfeito? A gente fez a base aqui do estilo e agora a gente vai lá no Google Fonts procurar a fonte que a gente vai estar utilizando nessa nossa aplicação, que é a fonte Inter. Então aqui em cima procura Inter, clica nesta primeira aqui, a gente vai aqui embaixo e selecionar o peso da fonte que a gente quer usar. Regular 400, eu quero usar Semi-Bold 600, Medium 500 também, e Bold 700. A gente vai usar esses 4 pesos aqui na fonte. Aqui embaixo ele vai dar um link, a gente só copia este link aqui e joga ele aqui no head do nosso index HTML. E aí uma coisa que eu gosto de fazer, como essa tag link ela não tem conteúdo dentro dela, eu gosto de botar uma barrinha aqui no final, só para manter o mesmo padrão que a gente seguiu aqui em cima. Salvo isso aqui agora, e agora a gente vai trocar a fonte padrão que o Tailwind usa, que por padrão não é a Inter, né? Então aqui dentro do Tailwind Config, dentro de Theme, Extend, a gente pode estender propriedades do Tailwind. Então, por exemplo, aqui dentro do Extend, eu posso estender, por exemplo, as cores do Tailwind. Então aqui eu posso falar, olha, eu quero criar uma cor nova, o nome dela vai ser Rocket City, e a tonalidade aqui eu vou usar um roxo 8257 E6, por exemplo. Coloquei só para a gente demonstrar, né? O que acontece, né? Quando eu crio aqui, quando eu estendo o tema do Tailwind, isso aqui vai ser automaticamente detectado na hora que eu estou criando, né? Colocando classes lá no meu HTML. Então, olha só que interessante. Se eu voltar aqui no body e no lugar de BG, eu escrever, ao invés de Slate 900, eu escrever Rocket, olha só, ele já encontrou a cor Rocket City. Clico aqui para mostrar, ó, ele vai aplicar aqui a cor para gente. Olha só, eu clico nela, volto, e pronto, o nosso fundo já está com aquela cor que eu coloquei. Ou seja, toda a configuração que eu mexo aqui no Tailwind Config, ela já reflete aqui nessa inteligência do editor, né? Mas eu vou voltar aqui para Slate 900, eu não vou adicionar uma nova cor. O que eu quero estender é a Font Family. Aqui dentro da Font Family, o Tailwind ele usa 3 padrões, né? E aí sempre que eu quiser saber qual que é o padrão que o Tailwind usa, eu sempre posso ir na documentação do Tailwind, procurar aqui na esquerda por Font Family, que é o caso aqui o que eu quero, né? Então tá aqui, ó, Font Family. E aqui ele mostra no começo sempre os padrões. Então ele tem o Font Sans, né? Que é o sem serifa. Ele usa esse padrão aqui. O serifa, o mono, e são esses padrões. E aqui embaixo de cada uma dessas documentações, a gente tem lá no final Customizing Your Theme. A gente clica nisso aqui e ele está mostrando exatamente como é que a gente faz para customizar a fonte. A gente vai simplesmente aqui dentro de Font Family criar uma fonte chamada, criar uma propriedade chamada Sans, porque eu quero substituir o padrão de fonte sem serifa do Tailwind, falando que eu quero usar a fonte Inter. Aqui uma das coisas que eu posso fazer também é fazer o seguinte, passar um array e falar que eu quero que ele use a fonte Inter. Caso essa fonte não tenha sido possível carregar ela, para ele usar uma fonte sem serifa qualquer. Então, sans serif, ele vai pegar uma fonte sem serifa do sistema. Salvo isso aqui agora. E agora a gente pode voltar na nossa aplicação, dou aqui um inspecionar elemento, venho aqui em Computed para visualizar as propriedades CSS que foram computadas. Aqui embaixo eu vejo que no Font Family já está Inter sem serifa. Legal, já funcionou. A aplicação aqui já está
pré-configurada e agora a gente vai começar a criar o layout da nossa aplicação utilizando o Tailwind e utilizando o React, que é justamente essa primeira tela aqui. Para a gente começar criando o nosso layout, eu já vou começar fazendo o seguinte, aqui no Figma, eu vou clicar nesse favicon que eu deixei aqui para você e você pode vir aqui embaixo, exportar ele em PNG. Então a gente vai clicar aqui para exportar. Eu vou navegar até onde está a minha aplicação, NLW, Expert, Aulas. E aí aqui dentro da pasta Public, que tem no meu projeto, eu vou colocar favicon.png. E aí aqui no VS Code, abrindo a pasta Public, você deve conseguir visualizar aqui o favicon.png, que eu acabei de salvar ali dentro. Esse outro vit SVG que tem aqui, eu posso apagar porque eu não vou utilizar ele. Aqui no index.html, agora aqui em cima, eu posso escrever link, ele já vai dar a opção pra gente aqui, ó, link favicon, tá vendo? Clico nele e ele já vai dar pra gente a sugestão de colocar um favicon. Só que aqui o nome do meu favicon é PNG, né? Aqui eu vou botar uma barra na frente dele. Aqui, ao invés de usar o X-icon, que seria a extensão ICO, eu vou usar image/png, que é a extensão que eu estou utilizando. Salvo aqui agora, só de voltar na aplicação a gente pode ver que o favicon já está aplicado. Talvez você tenha que fechar e abrir de novo, mas o meu já está mostrando ali na esquerda. Além disso, eu já vou pegar aqui esse nosso logo que tem aqui em cima, ó, clico nele, venho aqui embaixo, a gente vai exportar ele, só que agora eu vou exportar ele como um SVG. Então eu venho aqui, troco para SVG, dou um export, volto aqui na pasta, porque agora eu não vou colocar ele dentro de public, já mostro o porquê que eu não vou colocar ele dentro de public. Eu vou colocar ele dentro da pasta source, essa pasta source, agora aqui dentro dela eu vou criar uma pasta assets e jogo ali dentro. Só vou dar um nome para ele de logo NLW expert. Perfeito, a gente pode ver aqui no VS Code que já apareceu a pasta Assets e ali dentro já está o logo NLW Expert, que é um SVG. O SVG, se você não sabe o que é um vetor, né? Um vetor gráfico, então, e o S vem de scalable, né? Porque a gente pode aumentar e diminuir essa imagem sem ela perder qualidade, porque ela é um vetor. E geralmente vetores são mais leves do que imagem PNG, JPG e por aí vai. E agora a gente pode vir aqui dentro do nosso app. E para a gente colocar essa imagem aqui na nossa aplicação, quando a gente usa React, que a gente vai colocar uma imagem estrutural, né, uma imagem na nossa aplicação, a gente pode importar essa imagem como se fosse um arquivo qualquer. Então, olha só, eu vou importar, eu dou um nome para ela, por exemplo, logo, from, e aqui eu passo o caminho. Então, se eu estou na pasta app, eu quero acessar a pasta assets, só que aqui, ó, eu não começo já digitando assets, porque dessa forma ele procuraria a pasta assets na raiz do meu projeto. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele comece a partir do app. Então é sempre ponto barra. As importações sempre vão começar com ponto barra, se eu estou querendo referenciar a mesma pasta onde está o meu arquivo. Assets barra logo NLW expert.svg. E agora como é que eu faço para usar esse logo aqui dentro? Basta eu usar uma tag image. Então se eu vier aqui tirar esse H1, escrever image, e aí dentro do source dela eu colocar o logo, só que Diego, como é que eu vou colocar o logo aqui dentro? Sendo que isso aqui é uma variável do JavaScript. No React, quando a gente tem um HTML e eu quero colocar uma variável JavaScript dentro desse HTML, basta eu utilizar chaves no lugar de aspas. Isso vale para qualquer variável. Vou salvar aqui agora, volto no navegador e já está lá o nosso logo aparecendo. E agora, o que eu vou fazer? Se eu quero botar um texto aqui embaixo, né, como por exemplo eu tenho aqui no meu Figma, ó, eu tenho esse input aqui, ó, busque em suas notas, né? Então eu quero colocar um input onde o placeholder dele está escrito busque em suas notas, né? Veja que já começou a dar erro aqui dentro, né? Por quê? No React eu nunca posso ter um componente, um elemento aqui do HTML abaixo do outro, sem ter algo por volta deles. Então, se eu tenho uma imagem e tenho um input um embaixo do outro, eu preciso ter uma div, por exemplo, por volta deles, ó. Senão, ele não vai permitir. Então, veja que agora eu salvo, volto no navegador e eu já tenho ali o logo e tenho o input aqui embaixo. E agora, claro, a gente vai ter que criar toda a estrutura visual, mas também ir colocando já o CSS para isso aqui ficar bem organizado. Bora lá, então o que eu vou fazer aqui, né? Nessa div que está por volta de tudo, eu vou começar colocando uma classe nela. E aí uma das coisas do React que é muito importante é que a gente não usa class, a gente usa class name, tá? Que é a mesma coisa, só muda o nome do atributo aqui, da propriedade. Por quê? Porque como isso aqui é JavaScript, né? Class é uma palavra reservada do JavaScript, para criar uma classe no JavaScript. Então, é isso, né? Essa é a explicação do time do React. Mas
Bom, é isso, a gente usa class name e pronto. Aqui o que eu vou fazer, né? Eu vou começar criando o wrapper aqui, o container da minha aplicação. Eu quero a minha aplicação centralizada, então eu vou jogar aqui nela um mx. Mx significa margem, tanto left quanto right, margem no eixo x. E aqui, se você está tendo contato a primeira vez com o Tailwind, eu preciso te falar que assim, ó, demorou pelo menos, umas 2 semanas para eu me sentir bem produtivo com o Tailwind, que é o simples processo de você decorar o nome das classes que você coloca no Tailwind, o que elas significam no CSS. Né? Então, por exemplo, na minha cabeça é muito claro, assim, se eu quero fazer com que isso aqui esteja centralizado, né, um margem 0 alto, eu jogo mx alto. Olha só, ele vai jogar o margem left e margem right como alto. Salvo. E ele não vai estar centralizado ainda porque a div tem um display block, né? Eu preciso colocar uma largura nela. Então, por exemplo, se eu coloco aqui nela uma max W, que significa max width, e aqui ele traz um monte de valores pré-determinados, ó. Tem um aqui que se chama 6XL, que é a largura de 1152 pixels. Salvo aqui agora, veja que agora sim ele já está centralizado, não interessa quanto que eu dei de zoom para fora, né? Se eu botar um BG Red 500 aqui para visualizar, tá ali, ó, a gente já consegue visualizar o nosso container, né? Vou tirar isso aqui e a gente vai colocar aqui um MY, que significa margem top e bottom, 12, que significa 48 pixels. Isso aqui é uma outra coisa importante no Tailwind. Todo valor que a gente bota aqui, a gente pensa ele multiplicado por 4. Ou a gente faz o caminho inverso. Se eu quero uma margem de 40, eu divido por 4, ou seja, eu quero 40 pixels de margem. Então quer dizer MY 10. Veja, dá 40 no final. Por quê? Porque o Tailwind, ele usa algo que a galera que é do design, aí, o pessoal de UI design, eu sei que tem muita gente que faz NLW aí que vem da área de design, sabe que existe uma prática que é muito comum entre os designers de fazer espaçamentos, tamanhos múltiplos de 4. Ou seja, o Tailwind ele ajuda a gente a seguir essa regra. Porque se eu botasse MY1, veja que ele já é 4 pixels. Ou seja, o 2 já é 8. É tudo múltiplo de 4. Isso é muito legal porque a gente mantém uma consistência melhor na nossa aplicação e não vem daqui a pouco uma pessoa vai lá e joga, sei lá, um margem, cara, assim, 15 do nada, sendo que a gente está usando o padrão tudo 16 ou 12, né? Então, assim, é importante isso a gente seguir padronização desde o começo. Então, se eu quero uma margem de 48, aqui eu boto 12, porque 48 dividido por 4, 12, né? E aí, se você não é bom de matemática, vai usando a calculadora aí, ó, 48 dividido por 12 e vai pegando de 48 dividido por 4 e você vai pegando essa lógica. Que mais que eu vou botar aqui? Vou salvar e é isso aí. Beleza, já tá tranquilão ali. Agora, nessa minha imagem aqui, o que eu vou botar nela é um texto alternativo, NLW Expert. Perfeito, né? Não vai aparecer nada, é só um texto alternativo mesmo. E esse input aqui eu vou jogar ele dentro de um form, né? Porque input que não tá dentro de form não tem muita lógica. E aí prontinho. Esse form aqui eu posso tirar o action dele por enquanto. O que eu vou fazer nesse form aqui, eu vou botar uma classe nele, wfull, que por padrão form ele não tem display block, né? Então isso aqui vai fazer com que esse form ocupe a tela toda. Sempre que você quiser ver, né, algo na tela, você pode vir aqui ó, e botar, por exemplo, outline, salvo, e veja que ele botou essa linha em branco por volta, né? Tá vendo? Ó, se eu não colocar isso aqui, ó, não tem a linha. Isso aqui é bom às vezes pra gente ver, ó, se eu não tivesse essa largura aqui, o wfull, ó, o form, ele continua ocupando tudo. Então esquece o que eu falei. Mas tudo bem, deixa o wfull ali por enquanto. Aqui no nosso input, o que eu gosto de fazer também em aplicações React? Como isso aqui vai ficando muito grande, eu gosto de dividir cada atributo aqui, ó, numa linha. E aí eu dou um Enter e dou um tabzinho para manter a indentação certinho aqui, né? E perfeito. Ó. Agora eu venho aqui, adiciono um novo atributo, class name. Nesse input eu vou botar um wfull. Agora sim ele vai ocupar a largura toda aqui, ó. Vou botar nele um BG Transparent, que é para ele não ter fundo. Olha ali. A gente já pode ir salvando e vendo como é que ele fica, né? Tamanho do texto. Eu vou usar tamanho 30, então text 3xl. Diego, isso aí tu decorou? Não. Geralmente o que eu faço? Eu venho aqui no text, boto, por exemplo, 2xl, veja quanto que é, 24. 3xl, quanto que é? 30. E sempre vou usando o Ctrl espaço aqui, ó, para ele ir me sugerindo, né? Então 3xl, tá ali. A gente vai botar aqui um font semi-bold, que é o peso da fonte, né? Para ele ficar semi-bold. Aqui eu vou usar o tracking tight. Esse aqui são coisas que eu fui decorando. O tracking, o que ele muda? O ladder spacing, que é o espaçamento entre as fontes. O tight, ele faz a fonte ficar um pouquinho mais grudada entre ela. E aí eu vou botar aqui também... vou mudar a cor desse placeholder aqui. Como é que eu faço isso no Tailwind? Eu escrevo placeholder,
2 pontos. E agora tudo que eu colocar aqui vai ser aplicado somente para o placeholder. Sempre que eu tiver placeholder 2 pontos, o que eu botar aqui agora vai ser aplicado somente para o placeholder. Então eu vou botar text slate 500, que é um tom de cinza um pouquinho mais escuro do que a gente estava utilizando ali. Beleza, se eu clico no input, ele fica com esse focus aqui muito estranho, então vou botar aqui outline none, que ele vai tirar o outline do nosso input, mesmo no estado de foco. Ó. Interessante, né? Perfeito, input já foi colocado aqui em prática. Como eu quero um espaçamento aqui, ó, se eu for no Figma, clicar aqui no input, eu vou ver que tem um espaçamento aqui, ó, entre ele e o texto. Esse espaçamento aqui, ele é de 24 pixels. Ele não está mostrando muito bem aqui, porque eu não sei muito bem mexer nesse... Ah, ele mostra 1.5, porque ele mostra em RAM, né? O que acontece? A medida de RAM do CSS ela é levada em consideração com o font size padrão das aplicações, que é 16 pixels. Então, quando ele mostra 1.5 aqui, quer dizer 24, né? Que é 16 vezes... 150% de 16. Então, eu acho que tem como desabilitar o RAM aqui no Figma, mas eu acho que, assim, não tem problema, tá? A gente usa... Ah, aqui, ó, pixel. Ali, ó, 24, agora sim. Eu cliquei aqui do ladinho nessas engrenagens, troquei para pixel, pronto, 24. Então, o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui no form, botar, por exemplo, margem top 6. Ele vai adicionar a margem, né? Só que o que é o legal do Tailwind? O Tailwind, ele traz algumas classes aqui que elas são coisas que quase que não existe no CSS, não é uma propriedade do CSS. Olha que interessante, se eu vier aqui, por exemplo, nessa div e colocar nela a classe space, traço y, né, o y, que significa eixo y, então eu quero que exista um espaçamento vertical entre os elementos, e aí eu boto quanto que eu quero de espaçamento, os 6. O que isso aqui vai aplicar? Olha que maluquice aqui que ele aplica. Ele faz com que cada elemento que não seja o primeiro elemento tenha um margem top. Olha que interessante. Então aqui ó, já colocou o espaçamento. E agora o que é o mais interessante? Se eu botar outra coisa embaixo do meu formulário, por exemplo, um P escrito oi, ele também já tem o espaçamento aqui de 24 pixels em relação ao input, né? Então esse space aqui, ele vai adicionar um espaçamento, não interessa quantos elementos eu tenha. E aí no lugar desse P, na verdade, eu vou botar uma div. Ela não vai ter conteúdo, então eu posso fechar ela nela mesmo. Class name. Height, eu quero que tenha 1 pixel. Lembra que eu falei que ele sempre vai seguir múltiplo de 4, então eu tenho H0. O H1 já é 4 pixels, tá vendo? Agora, como é que eu boto 1 pixel aqui dentro? Tem um carinha que se chama HPX, olha. Que vem de pixel, né? Que é o 1 pixel. E aí eu boto BG Slate 700. Salvo e pronto, já tá ali um separador aqui, igual a gente tem no Figma. E agora a gente vai para essa área aqui embaixo, né? Onde eu tenho os meus cards. Então eu vou começar criando uma div. Essa div aqui, eu vou colocar nela a classe grid, porque dá muito fácil para visualizar que isso aqui é um grid, né? Vou botar aqui nela grid cos traço. Aqui eu seleciono quantas colunas eu quero. Vou botar 3 colunas por padrão. E aqui eu posso customizar o tamanho da altura, né? Porque você pode ver que eu tenho uma altura fixa para os elementos aqui dentro do meu grid, que é de 250 pixels, tá vendo? Ó? Fixed, tá até escrito ali, ó, 250 pixels. Isso eu posso configurar como? Eu posso, claro, usar o height aqui dentro dos elementos, né? Então, cada elemento do grid eu venho aqui e seto especificamente para ele a altura. Ou aqui, quando eu uso o grid, eu tenho uma propriedade que se chama Grid Auto Rows, se eu não me engano. Que aqui no Tailwind ela escreve Auto Rows. Olha só. Aí aqui no Auto Rows eu tenho alguns tamanhos pré-determinados, que é o Auto, ou seja, ele é determinado automaticamente. Min Content, que é o mínimo necessário para o conteúdo caber. O Max Content, né, o máximo necessário, o máximo possível para o conteúdo caber. O FR, que é a fração, né, tamanho flexível. Ou eu posso colocar um valor arbitrário, que é um valor, digamos, que não existe na própria configuração do Tailwind. Como que eu faço isso, né? Qualquer propriedade do Tailwind, por exemplo, background, text, né, o tamanho da fonte, qualquer propriedade, height, por exemplo, eu posso passar um valor arbitrário. Por exemplo, tá vendo essa div aqui que a gente colocou? Que é esse separadorzinho aqui, ó. Se ao invés de px eu passasse cochete e botasse aqui um valor, por exemplo, 20 pixels, ó, ele ia botar 20 pixels, tá vendo? Então, sempre que eu quero botar um valor especificado
por mim, digamos assim, né, que não existe dentro do Tailwind, eu posso botar colchetes e botar ele. Aqui mesma coisa, ó. Auto Rows, eu dou um tracinho, boto colchete e boto a altura, 250 pixels. Se eu passo o mouse por cima, ó, ele mostra exatamente qual CSS que isso aqui vai ser, que isso aqui vai produzir, ó. Grid Auto Rows, 250 pixels. Salvo e pronto. Essa div aqui agora que eu tenho aqui dentro, ó, ela já vai estar ocupando, já vai ter, posso botar um fundo branco nela aqui, ó. Ela já vai estar com a altura de 250, tá vendo? Se eu não tivesse isso aqui, ó, ela não ia ter a altura. E aqui agora, a gente vai criar, então, esse primeiro quadradinho aqui, né, esse de adicionar nota, né? Então, ele vai ser simplesmente uma div. Posso tirar esse BG white, né? Dentro dessa div, eu vou ter... Vou primeiro trabalhar na div, depois eu coloco o conteúdo dela. Então, essa div aqui, o que eu vou colocar nela? Eu vou colocar aqui nela um... deixa eu só ver aqui. Vou colocar nela um rounded MD, que ele é o border radius de 6 pixels, que é o que eu estou utilizando. Aqui a gente tem o rounded, ó, ele tem vários tamanhos, tá vendo? Vou usar o median, digamos assim. BG Slate 700, que é a cor de fundo, que eu vou estar utilizando. Deixa eu ver o que mais que tem aqui na minha colinha, que é importante eu lembrar. Eu acho que o principal é isso, ó. Só de eu salvar isso aqui e voltar, ó, já tá ali o nosso cardzinho. A gente vai ter mais cardzinhos ali depois, mas eles vão ser um pouco mais escuros. Então aqui no BG Slate, ó, eu boto 800. E beleza. Agora eu preciso de um espaçamento entre eles que é de 24 pixels. Ó. Uso o Alt aqui dentro do Figma, ó, 24 pixels. E aí eu venho aqui então, no meu grid aqui em cima, ó, gap 6. 6 vezes 4, 24, né? Salvo, pronto, já está o espaçamento ali dentro. Olha como é rápido, né, criar interface com o Tailwind. Agora aqui dentro desse quadrado aqui, ó, a gente tem esse adicionar nota, né? Esse textinho aqui, que eu vou até copiar ele aqui, ó. Copiar o texto para ser mais fácil. Então a gente vem aqui dentro, vou colocar aqui um span, adicionar nota e vou colocar um parágrafo com grave uma nota em áudio. A gente vê aqui que está tudo bem errado, né? Primeira coisa, esse carinha aqui ele tem um espaçamento interno, ó, de 20 pixels, né? Um padding. Então nessa div aqui eu já venho e jogo nela um P5, que significa 20 pixels, né? Porque 5 vezes 4 é 20. Então volto aqui, ó, já foi aplicado. E agora a gente vai customizar o texto, né, que eu tenho ali dentro. Então esse span aqui, eu vou começar colocando nele aqui um text small, que é uma fonte de 14 pixels, font medium, né, para mudar o peso aqui dela para 500, e text slate 200. Só de eu salvar aqui agora, já está ali, ó, adicionar nota. No parágrafo que está ali embaixo, como eu vou separar ele aqui em mais linhas, para ficar mais bonitinho, o span também posso separar, tá? Eu gosto sempre de fazer isso aqui, ó, dessa forma. E aí no P, eu vou jogar aqui nele um text small também. Vou jogar aqui nele um leading 6. O que é o leading? Ele é o line height. Ó. O 6 significa 24 pixels, porque 6 vezes 4, 24. Vou jogar também um text slate 400, que é um tom de cinza um pouco mais escuro que o título. Volta ali, ó, pronto. Agora falta um espaçamento entre eles também, né? Então o que a gente vai fazer? Aqui, nessa div aqui, ó, posso jogar nela um space y3, por exemplo, para criar o espaçamento. E pronto, a gente já pode ver que o espaçamento ali foi criado sem problemas nenhum. E agora a gente precisa fazer isso para os demais elementos, que eles são basicamente iguais, né? Vamos até conferir as cores aqui, ó, 200, esse aqui usa 300 aqui, ó. Esse aqui 400 e aqui também 400. Então, a gente vai copiar isso aqui. Na verdade, eu vou copiar o card inteiro, né? Vou apagar até esses dois que eu criei aqui embaixo. Vou criar dois cards. Vou mudar a cor de fundo aqui para 800 e aqui também. Aqui onde está adicionar nota, eu vou botar a 2 dias e aqui eu vou botar a 4 dias. E aqui eu vou botar um texto qualquer. No VS Code, se você vier aqui e digitar Loren, ó, ele coloca um texto fictício, digamos assim. Né? Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Loren, dou Enter e pronto. Ele coloca esse texto fictício. Pronto, já está ali. O que eu vou fazer é mudar nesse span aqui a cor 300 e nesse aqui também. Ou seja, os cards que não são esse card de adicionar nota, eles vão ter a cor desse A2 dias aqui um pouquinho mais escura. Beleza, vamos ver se está faltando alguma coisa. Olhando aqui para o layout, está faltando uma última coisa aqui nesse layout. E aqui a gente pode ver, ó, que se eu adiciono mais cards, ele já vai ocupando para baixo aqui automaticamente por causa do grid, né? Faltou uma coisa aqui,
que é o seguinte. Quando o texto ele é muito grande, ó, vamos pegar um card desses aqui, ó, pode ser esse primeiro card aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou aumentar o texto dele drasticamente. Então, eu vou pegar esse lorem y aqui, ó, e vou botar 2 vezes. Vou colar mais uma vez. Olha só o que aconteceu aqui. Como é que a gente vai resolver isso aqui, né? Primeira coisa, dentro da minha div aqui, que é o meu card, eu vou botar nela um overflow hidden. Então, olha só, já não aparece mais. O overflow hidden, né, ele esconde todo o conteúdo que ficar passando do tamanho do elemento. E aí o que eu fiz aqui no layout, não sei se você consegue perceber aqui, eu criei um sombreamento. Ó, então, se você vier aqui embaixo, clicar, tem um retângulo aqui, ó, que ele está por cima do conteúdo, que ele está criando um sombreamento aqui, um gradiente, meio que de uma cor mais escura, quase um preto aqui, por uma cor mais clara, né? Uma baixa opacidade, digamos assim. Eu até posso ver o linear gradient que ele gerou aqui pra gente, ó. Então ele faz um gradiente de baixo para cima, ó, 180 degrees, né? Que vai do preto até o preto com zero opacidade, né? Aqui em cima, e vai para um preto com 60% de opacidade aqui embaixo. A gente vai criar isso com o Tailwind também. E o tamanho dele é 125 de altura, que é metade do tamanho do card. Como é que a gente pode fazer isso, né? Eu posso vir aqui no card, né, na div, jogar um relative, que vai botar o position relative aqui, porque assim eu posso ter uma div com position absolute aqui dentro, né? E eu posso botar uma div absolute, não vai ter conteúdo, então só classes, né? E essa div, o que eu vou botar nela aqui? Eu vou usar nela aqui, deixa eu só pegar aqui. Tô só pegando minha colinha aqui. A gente vai botar nela position absolute, bottom 0 do CSS, left 0, right 0, e eu quero que a altura dela seja metade do meu tamanho. Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu quero 50%. No Tailwind, eu tenho alguns de percentual, eles estão em frações aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó? Eu tenho 1/2, que significa 1/2, né? Lá na matemática. 1/3, 2/3, 1/4. Se eu for traduzir para percentual, né? 50%, 33%, 66%, 25%, 50%, 75%, 20%. Então, se eu quero 50%, eu tenho aqui, né? O 1/2. Então, eu quero que a altura, ó, seja 50% dessa div aqui. E aí, só para a gente pré-visualizar ela, eu vou jogar aqui nela um BG Black. Salvo, volto ali e olha ali como é que ela ficou. Só que eu quero que isso aqui, na verdade, não seja preto, eu quero que ele seja um gradiente, né? Como é que a gente faz um gradiente no Tailwind? A gente escreve BG, gradiente, e aí eu boto aqui, ó, tá vendo? Qual que é a direção do gradiente? Ou seja, eu quero um gradiente para o topo. Ou seja, eu vou falar que eu vou de uma cor para outra cor. Esse gradiente ele vai de baixo para cima. Eu posso ter gradiente da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, na diagonal. Eu quero to top, né? Então ele vai fazer o gradiente de baixo para cima. E aí eu quero que ele saia, aí eu uso from para saber de qual cor que eu quero que ele saia. Eu quero que ele saia da cor black, por exemplo, e vá para a cor branca, vamos supor. Então, from black to white. Salvo, olha ali como é que ele fica. Estranho pra caramba. Por quê? Porque ele não deve ir para a cor branca, ele deve ir para a cor preta também, só que aqui em cima ele tem que estar com menos opacidade. Como é que a gente faz no Tailwind para controlar a opacidade? Toda cor que a gente colocar no Tailwind, se eu botar uma barra depois dela, ele permite eu selecionar a opacidade daquela cor. Então, por exemplo, veja que aqui na cor black, ele me trouxe todas as opacidades de 0 até 100 em intervalos de 5. Então aqui eu vou botar black 0, porque eu quero 0 de opacidade. Salvo, olha ali como é que ficou. Só que aqui embaixo eu não quero que ele saia de 100% de opacidade. Eu quero que ele saia de 60% de opacidade. Então no from black eu boto barra 60. Salvo, e olha ali que interessante. Cara, Tailwind é magnífico. E a gente vai botar isso aqui em todos os cards, né? Então eu vou basicamente pegar esta div aqui. A gente tem que colocar ela em todos os cards que a gente tem aqui, menos o card de adicionar nota, certo? Que está aqui em cima. E eu preciso botar esse position relative aqui também em todas as divs. E o overflow hidden também, né? Não posso esquecer. Em todas as divs aqui, ó, que estão por volta dos cards. Salvo. Pronto, já tem ali, ó, esse
gradiente pretinho aqui por volta de todos eles. E aí tem mais um probleminha aqui, galera. Não sei se você percebeu. Tá vendo que aqui em cima, ó, eu consigo selecionar o texto. Quando eu venho aqui para baixo, não consigo selecionar aqui, ó. Por quê? Porque a div ela tá em cima. Tem uma propriedade do CSS que eu posso colocar nessa div aqui, ó, que se chama Pointer Events. Não sei se você conhece. E por padrão ela vem alto. Eu vou botar Pointer Events None. Ela adiciona exatamente essa propriedade aqui no CSS, ó, Pointer Events None. Isso aqui faz com que aquele elemento não seja clicável, nem selecionável, o mouse não consiga fazer nada naquele elemento. Olha só, eu fiz isso no primeiro card aqui, ó, agora vem aqui, ó, olha só, consigo selecionar normal o texto ali atrás. Legal, né? Eu venho aqui, adiciono isso também nesses elementos aqui embaixo. Salvo e pronto, tudo funcionando normalmente. E aí tá vendo que uma das coisas mais chatas que a gente tá tendo que fazer aqui, mais chatas mesmo, é tudo que a gente faz em um card, a gente tá tendo que fazer nos outros dois, né? Eu tô até me perdendo com tanto código que tem aqui na minha tela. E aí que vem o grande motivo do React ter sido criado, e que é a parte da gente reaproveitar partes da interface que são repetíveis, né, que a gente vê semelhança, e criar componentes. Componentes nada mais são do que partes reaproveitáveis da interface. Então, olha só, se eu vier aqui dentro da pasta source, vou criar aqui uma pastinha components, dentro eu vou criar um componente, um arquivo, né, chamado noteCard. Vou exportar uma função, lembrando que ela precisa iniciar com letra maiúscula, então noteCard. E aqui eu retorno. Aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa div de uma nota, né? Que é uma dessas aqui. Vou pegar, dar um Ctrl X para tirar daqui. Vou jogar aqui dentro. Vou só arrumar a indentação. Salvo aqui agora. O resto eu vou apagar tudo. Cuidado para apagar só até a div correta aqui, né? E agora veja que eu deixei aqui em cima essa div que é o nosso card de adicionar nota. Aqui embaixo dele aqui agora, eu vou botar um sinal de menor e eu vou escrever o nome do meu componente. NoteCard. NoteCard. Veja que ele já trouxe a opção de importar automaticamente. Eu clico, fecho isso a tag nela mesmo, né, porque não tem conteúdo. E agora, salvo e tá ali. E agora, não importa quantas vezes eu repita isso aqui, salvo, olha só, apareceu tudo igual. Então, é o mesmo componente sendo reaproveitado em vários locais aqui da aplicação várias vezes, né? Isso é muito legal. E a gente pode fazer isso com vários pedacinhos da aplicação, até quando eles não se repetem, né? Por exemplo, eu posso vir aqui, pegar essa div aqui desse card, né, de adicionar nota. Posso vir aqui, criar um componente, new note card. Colo aqui dentro, volto lá dentro e agora new note card. Faço a importação, pronto, volto aqui e tudo está continuando funcionando sem problemas nenhum. E você pode fazendo isso para outras coisas, né? Quer botar esse form aqui no componente? Pode botar. É claro que eu não vou entrar aqui em detalhes de quando que a gente deve fazer isso, mas assim, geralmente você tem que manter o bom senso, né? Tipo, não vou criar componente para tudo, assim, porque senão daqui a pouco eu fico com muito arquivo dentro da minha aplicação, torna, digamos, aquilo mais difícil de dar manutenção. Então você vai querer criar componente geralmente em duas situações. Ou quando algo repete muito na tela, como é o caso desse NoteCard aqui, ou quando você quer deixar um componente menor, mais simples de dar manutenção, você separa ele em componentes menores para que o código não fique muito poluído, digamos assim, né? Então, você pode fazer nessas duas situações aí no começo, aí nas suas aplicações. Legal, né? E assim a gente finalizou aí a primeira parte da nossa aplicação, que é criar esta interface dos cards aqui em tela, que é a homepage da nossa aplicação. E agora, o que a gente vai fazer? Em questão da interface, só falta esse dialog, né, esse modal que a gente cria aqui, e aí a gente já vai começar a adicionar as funcionalidades. A última coisa que eu vou fazer é esses dois estados aqui, de hover e de focus nos nossos cards. Então, vamos lá, né? Aqui dentro do nosso Note Card agora, que é onde está o nosso componente, eu quero fazer que quando eu passo o mouse por cima desses cards aqui, ó, eles dão uma troca bordinha deles aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui nessa nossa div, eu venho aqui no final dela, pode ser no final, pode ser no início, tanto faz. E eu vou escrever aqui, ó, hover, 2 pontos. Veja que eu não tenho só o hover, eu tenho vários, por exemplo, focus, né? Todos os seletores do CSS, eu tenho eles aqui dentro, todos, ó, checked.
visited, target, required, invalid, out of range, read only, empty, hover, focus within, focus visible, active, enable, disable, tem vários do CSS. O que eu quero usar aqui é o hover. Ou seja, quando eu estiver fazendo hover nessa div, eu quero adicionar uma borda nela. Então, por exemplo, eu boto hover, border, 2. Salvo, olha só. Só que a borda ela tem um problema, porque a borda ela conta como espaço do elemento. Isso aqui é uma coisinha chata. Então, geralmente, o que o pessoal faz? Eles usam box shadow. Só que, para eu não usar uma shadow aqui dentro, o Tailwind ele tem a propriedade ring. E aí eu vou usar ring 2, da mesma forma que eu fiz a borda. Se eu clicar nessa propriedade ring, olha o que ela aplica, um box shadow. Só que é um box shadow da mesma forma como uma borda funciona. Então, se eu salvo aqui agora, ó, olha, ele aplica, tá vendo? Uma bordinha. Aqui o padrão dele é azul. Só que sem prejudicar o tamanho. O elemento não fica crescendo de tamanho como era a borda, né? Olha só. Fica meio estranho, né? Então eu vou usar o ring 2. Só que aqui, ó, eu vou trocar a cor do meu ring. Então como que eu faço? Hover, ring. E aí vamos ver lá qual que é a cor que eu estou usando aqui, ó. Slate 600. Então ring, slate 600. Salvo. E olha só. Já temos o nosso hover aqui dentro. Agora, a gente quer o estado de foco. O que é o estado de foco? Se eu vier aqui no input, clicar nele, apertar Tab, não vai para o foco. Por quê? Porque eu tenho que transformar esses cards em botões, porque eles vão ser clicáveis, né? Então, vou botar como um botão. Então, agora sim, ó, só que o botão ele tem o Text Align Center por padrão. Então, eu venho aqui e jogo Text Left, que é o Text Align Left. Beleza? Agora eu venho aqui do Tab, olha só, o Focus, tá vendo que ele é branco? O padrão do navegador, ele usa uma bordinha rosa, que é o Mac tá configurado para usar essa cor, o seu talvez seja outro, mas ele tá usando o padrão do sistema operacional. O que a gente vai fazer? Aqui no final eu vou usar Focus, traço, Visible, já vou falar qual que é a diferença do Focus pro Focus Visible, sendo que isso aqui é do CSS, tá? O CSS também tem Focus e Focus Visible. Você sabe a diferença entre eles? Vou usar aqui, ó, Focus Visible. Eu também quero usar Ring 2, certo? Focus Visible, Ring, Lime, que é a cor verde, limão, 400, na tonalidade 400. Olha que interessante agora. Quando eu dou Tab aqui agora, ó, não funcionou. Por que que não funcionou? Porque ele ainda está com o padrão do sistema. Por isso eu vou tirar aqui o Outline, ó, vou botar Outline None, para ele tirar o padrão do sistema. Agora, olha só. Conforme eu vou dando Tab, ele mostra a cor que a gente colocou ali dentro. Diego, qual que é a diferença do Focus para o Focus Visible? Olha só. Focus Visible. Estou aqui na minha aplicação, clico no botão, nada acontece. Concorda? Venho aqui, troco para Focus apenas. Isso tem no CSS também, não é do Tailwind, tá? Troco para Focus. Volto aqui, clico no botão, ficou verde. Tá vendo? Por quê? O Focus ele aplica aquele CSS quando a gente clica no elemento. Já o Focus Visible, que é o que eu geralmente uso, ele só aplica aquele CSS se eu estiver navegando na aplicação pelo teclado. Então aqui, ó, com Tab, por exemplo. Legal, né? Então, é o que eu prefiro. Se você preferir aqui quando clicar aparecer, eu não acho que fica tão interessante, aí você pode usar o Focus normalmente. E é isso, a gente finalizou aqui a homepage. Fala Dev, que bom ter você aqui com a gente, aqui no NW Expert. Eu sou o Rodrigo Gonçalves, educador da Rocket City. Eu estou invadindo essa aula aqui para te dar alguns recados super rápidos sobre o evento, para você chegar até o final dessa missão com um projeto novo e também um certificado no seu currículo. Agora você finalizou a primeira aula e tem duas coisas importantes que você precisa fazer. Primeiro, acesse a comunidade do Discord, que é exclusiva, tá, da sua trilha, e comenta lá que você finalizou essa primeira etapa para também motivar outros participantes a finalizarem também. E a segunda coisa é procure aqui na plataforma o botão para completar o desafio dessa primeira aula. Assim, você conclui essa primeira etapa com chave de ouro e ainda concorre a uma camiseta lindona, edição limitada do NLW Experts. E bora que amanhã tem mais aula e a aula 2 vai ser liberada nessa terça-feira às 8 horas da manhã. Mas você pode assistir no seu ritmo, no horário
que você preferir, tá bom? Só não vai deixando para depois, porque as aulas do evento ficam disponíveis por pouco tempo. E antes mesmo de me despedir aqui, eu quero te lembrar que todas as informações que você precisa estão reunidas no guia do evento. Lá você encontra o link do grupo do WhatsApp, link da comunidade, do Discord, informações sobre como retirar o seu certificado no final do evento e muito mais. Então, qualquer dúvida, corre lá, a gente se vê em breve, tá? Bons estudos!